Fala, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. Excelente segunda-feira para todo mundo, boa semana, foco nos estudos. Eu espero que esteja indo tudo bem, que você esteja conseguindo se organizar, cronometrar as suas videoaulas, o seu estudo, ter o seu tempo de lazer também. E aí, como é que foi o seu final de semana? Foi tudo bem? Conseguiu dar uma descansada? Espero que sim. A dica que eu te dou é: não esqueça de fazer leituras proveitosas, produtivas também. Separa sempre um livro, pega na internet, tem vários sites online e tudo mais super bacanas que você consegue ter acesso a obras literárias clássicas, né? E isso é bem bacana. Ou então pega um quadrinho, uma revista legal, tá bom? Mas nunca esqueça também de separar o seu tempinho para leitura, tá? E a gente vai dando continuidade às nossas aulas, às nossas reflexões. E eu coloquei essa imagem para a gente abrir a nossa aula de hoje. Gostaria muito que você começasse a voltar aí nas suas aulas de geografia, né? Porque a palavra que, quando a gente olha essa imagem, pode vir aí na sua mente, seria a questão dos refugiados, né? E principalmente o tema da aula é a respeito dos refugiados, os refugiados ambientais. Se você nunca ouviu falar, pesquisa um pouquinho a respeito, né? Então, assim, a gente vem falando muito sobre a questão da poluição do ar e tudo mais, e a gente vai dando continuidade à mesma ideia, né? Porque é uma sequência. Quando a gente trabalha com a questão dos refugiados ambientais, nós temos então as mudanças climáticas, né? Que vêm obrigando várias e várias famílias a deixarem os seus lares, as suas casas, com tudo, saírem só com a roupa do corpo, né? Em busca de uma vida melhor, em busca de uma sobrevivência em um outro lugar, né? Em uma metrópole, em uma cidade grande, em busca de um emprego, né? De algo para comer, pelo menos, porque não consegue se manter aonde estão, né? Por conta da própria terra, que é improdutiva, por conta de vários fatores que a gente vai verificar hoje, tá bom? Então vamos dando continuidade, calma, foco, boa semana para você. E aí a gente vai para nossa meta do dia. Meta do dia. Nós vamos então corrigir aquele textinho. Espero que tenha dado tudo certo, que você tenha conseguido responder todos os exercícios, ok? E vamos adentrar então, não verás país nenhum, ok? Então a dica que eu te dou é, qualquer dúvida que surgir para você aí ao decorrer dos seus exercícios e tudo mais, coloca para mim aqui nos comentários, tá bom? Não esquece não. Abre, por favor, esse seu livro maravilhoso na página 302. Na página 302 você tinha então esse texto, né? O dia em que o Rio de Janeiro derreteu. Gostou da leitura? Gostou do texto? Eu sei que em muitos momentos você deve ter achado que ele extrapolou, né? A questão das próprias características, né? Ele quis literalmente realçar esse calor infernal que as pessoas estavam sentindo, mas eu espero que você tenha gostado da leitura do texto, tá bom? Abre, por gentileza, na página 305. Na página 305, na questão 1, dizia pra gente o seguinte: a crônica se inicia com a descrição de um típico dia de verão carioca. Para caracterizar a cena, o autor utiliza algumas expressões. Explique o sentido dessas palavras que estão em negrito, mas de acordo com o contexto, tá bom? Tinham várias possibilidades para você colocar aí. Céu azul lavado, seria aquele céu azul sem nuvens, limpo, né? Sol forte, musculoso, ainda se espreguiçando, seria um sol muito potente, né? Bem cedinho, de manhã. O cronista prossegue na descrição daquele dia, afirmando que se tratava de uma manhã sob medida, né, para turistas, estudantes em férias ou desempregados. Por que ele faz referência a esses grupos específicos? Porque com certeza são pessoas que tinham mais tempo para aproveitar, né, toda a cidade. Então, a questão de ir à praia, né, as pessoas que estavam trabalhando não poderiam ter não tinham essa oportunidade naquele momento. Então, são pessoas mais livres, né, para fazerem esse tipo de ação. 3. A moradora de um bairro carioca surpreende-se com a forma como sobe a fumaça do cigarro de um cidadão. Observe. A fumaça do cigarro subia em linha reta, parecia traçada à régua. O que essa descrição indica? O ato de ser traçado em linha reta. Provavelmente não havia nenhum sinal, né, de uma brisa, de um vento, absolutamente nada. Seria literalmente algo que sem vento,
que seguiu só uma linha reta, né? Porque se tivesse, com certeza levaria para todos os lados, né, essa fumaça. Retome a seguinte passagem do texto. Dona Odete comentou num tom cabalístico que aquele era o 13º dia consecutivo que o rio se debatia com uma febre de 40 graus. Por que o autor utilizou a expressão tom cabalístico? É engraçado porque fez uma referência ao 13º dia. Para quem não lembra, muitas pessoas, né, falam que o dia 13, né, sexta-feira 13 e tudo mais, o número 13 é um número de azar. Então, muito provavelmente, por isso fez um comparativo com esse tom cabalístico, né? E aí a gente dá continuidade. O pânico acabou tomando conta da cidade. Diante do caos, uma estudante lembra-se de Joana d'Arc. Pesquisou sobre a Joana d'Arc? Lembrou das aulas de história? Espero que sim. Então, por que foi associado a Joana d'Arc? Se você pesquisou aí, a Joana d'Arc, ela foi dada como uma heroína da época ali do século XV, né? E, acima de tudo, ela foi queimada viva, meus amigos. Por isso, feito, então, um comparativo, né? Com o ato de ser queimada viva, e aí eles estavam lá com uma sensação absurda do calor. A questão 6 diz o seguinte: diante do aumento desenfreado da temperatura, os morros começaram a derreter. O cronista afirma que a imagem do Cristo Redentor, o cartão postal da cidade, desapareceu. Veja, a estátua de Cristo tinha desaparecido do alto do Corcovado. Dizem que, quando o morro começou a deslanchar, ele saiu voando de braços abertos. Ele realmente acreditava que, diante daquela situação, isso havia acontecido? Gente, não, né? Ele é tanto que em vários momentos ele cita que as pessoas estavam tendo visões, né? Que elas estavam tendo alucinações. Então ele não acreditava nisso, né? Ele fez literalmente algo para chamar mais a atenção, para intensificar o tamanho calor que estavam. 7. Da mesma forma como a onda de calor se iniciou, ela se dissipou, ou seja, finalizou. Como foi o dia seguinte para o carioca? Gente, parecia que nada tinha acontecido, né? Foi um dia como outro qualquer. Todo mundo foi à praia, tranquilão, e pronto. Acabou, passou. Ao chegar à praia, o que surpreendeu o cronista? Foi um cambista, né? Um camelô e tudo mais, vendendo então um aparelho para salinizar a água, né? A água salgada seria então transformada em água doce. Aparelhinho bacana. Vamos passando, você pode voltar o vídeo quantas vezes for necessário, faça o seu exercício com calma, faça a sua correção com calma. Eu só peço que sempre você acompanhe todas as páginas que eu vou passando do seu livro, tá bom? E abre aí, por favor, na página 326, capítulo 15. Essa imagem faz uma correlação com a que a tia Valéria colocou no início do nosso vídeo, tudo bem? E aí, então, nós temos os refugiados ambientais. As alterações climáticas podem provocar mudanças muito maiores do que você imagina. Pessoas se veem obrigadas a abandonar seus lares em busca de regiões propícias à vida. Entretanto, os grandes centros não comportam mais o crescimento da população porque as pessoas vão saindo de suas cidades e vão tentando alguma coisa nessas cidades grandes, né? É preciso encontrar rapidamente uma saída. Basta combinar as cidades superpovoadas ao aumento do nível do mar e ao crescente número e intensidade das tempestades para ter a receita do desastre que nos aguarda. Com o enorme potencial de criar ondas de migração causadas por problemas ambientais. Tem 3 perguntinhas para você, responda ou no seu livro ou no seu caderno sem problemas. E a gente vai passando então. Nós temos uma imagem maravilhosa de Cândido Portinari, clássico do mundo dos vestibulares, viu? E aí ele traz pra gente esse iniciozinho do texto, acompanhando o seu livro, que diz o seguinte: o povo resolveu fugir. A vida intolerável. Sabe o que a gente fazia quando estava apertado, barriga solta? Esperava a noite e ia lá fora. No dia seguinte, o sol incinerava. As noites eram escuras, a energia tinha se esgotado. Verdade, chegaram ao Nordeste alguns geradores de energia solar. Sabe com quem ficaram? Não sabe? Com os últimos coronéis, com as famílias que mandavam, com aqueles ligados ao Multinter. Puxa, você deve estar pensando, não havia mais nada de bom?
tinha a vontade daquele povo de viver, não se entregar. Por isso começou a sair uma decisão automática, inconsistente, maciça. Os grupos começaram a partir à noite, protegidos pelos caça-empregados. Para eles, quanto mais gente se fosse, melhor. Instigavam, assulavam. O quê? Assulavam? Assulavam. Faz no mínimo 60 anos que ninguém usa essa palavra. Achei engraçado. Dê continuidade à leitura do seu texto, faça suas reflexões, que isso é muito importante para a interpretação do texto em si. E a gente adentra então a página 330 com a primeira questão, ok? Que diz assim: logo no início, o texto revela as péssimas condições de vida em que os moradores da região retratada se encontravam. Observe a seguinte passagem. Sabe o que a gente fazia quando estava apertado, barriga solta? O que significa, então, essa expressão? Barriga solta. Coloca aí pra gente. O que você acha que é isso? Levante hipóteses. Por que se esperava à noite para fazer tal ação? Volta no texto, analisa com calma, coloca pra gente. Diante de tais condições, qual foi a decisão tomada pela população local? Ou seja, eles estavam ali analisando várias situações decorrentes e eles pararam e pensaram, cara, a gente precisa fazer tal coisa. O que eles pensaram? O que eles fizeram? 2. O texto não se limita a tratar da questão ambiental. Observe. Verdade. Chegaram ao Nordeste alguns geradores de energia solar. Ao mencionar que os geradores de energia solar estão em posse dos governantes, qual é a crítica implícita aí? Quando ele cita que os geradores que foram para lá, para a cidade, estão lá com os coronéis. A palavra mutinter é um dos muitos neologismos, ou seja, palavras novas presentes na obra. No enredo, ela se refere às áreas nobres habitadas exclusivamente por estrangeiros. Nesse caso, em que reside essa crítica? Onde está a crítica nesse trechinho? Coloca pra tia. 3. A situação vivida pelos habitantes do local era trágica e a fuga difícil. Ainda assim, algumas pessoas carregavam muita bagagem. Qual a justificativa apontada pelo narrador para que tanta gente levasse tanta coisa? Por quê? Qual é o motivo? Coloque aí. Eram diversos os grupos de fuga e eles se juntavam no caminho, pois tinham um objetivo em comum: chegar à Cidade Estrela. Qual era o desejo das pessoas caso conseguissem chegar até a Cidade Estrela? Qual era a vontade delas? Considerando o nome da cidade, esse desejo seria possível? Seria possível, então, chegar a essa Cidade Estrela? Como é que era tudo isso? Na página 332, a obra Não Verás País Nenhum foi publicado pela primeira vez em 1981. Nós estamos em 2020, meu amigo. Ainda assim, é possível considerar o tema atual. O que você acha? Que ainda existem pessoas que saem das suas cidades em busca de uma vida melhor, né? E saem como refugiados ambientais? Você acha que sim? Não? Coloque aí. Considerando o fragmento lido, você diria que o texto é predominantemente otimista ou pessimista? A visão do próprio narrador da história é otimista ou pessimista perante ao assunto que é tratado? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme para cada um de vocês, excelente semana, foque nos estudos e qualquer dúvida que você tiver, coloca para mim aqui embaixo, tá bom? Tchau, tchau!